Esporte, alô, João Vitor. Alô, Edinaldo, boa noite pra você, boa noite pra quem nos acompanha aqui no Bola Rolando. A semana começa com o torcedor rubro-negro, a torcedora rubro-negra, com um sorriso no rosto. Campeão pernambucano, Sport 44 vezes venceu o estadual e chegou à marca do bicampeonato de Pernambuco. O Leão começando com o pé direito, né, a temporada 2024. É verdade, Sport campeão, com todas as virtudes, com todo o merecimento, até pela superioridade que ele teve ao longo de toda a competição sobre as demais equipes. Então o Sport fez valer a sua superioridade, conquistou o campeonato, fez aquela vantagem extraordinária em cima do Náutico no primeiro jogo. No segundo jogo ficou 0-0, mas foi um time que não abdicou de atacar, manteve a sua postura de ofensividade, de jogadores sempre na frente, criou muitas oportunidades. E o Náutico foi o Náutico, né? Mudou muito pouca coisa. Um pouquinho de competitividade e nada mais. No futebol não tem esse negócio de lógica, né? Mas não fugiu do que se esperava no início do campeonato. O favoritismo foi mantido. Porque o investimento que o Sport fez, né? O fato de ter trazido bons reforços para essa temporada. Eu estava dando uma olhada agora, por exemplo, porque daqui a pouco a gente vai ouvir o Gustavo Coutinho, e eu estava dando uma olhada nos números do Gustavo Coutinho. Até conversei com ele depois do jogo. Gustavo Coutinho tem 9 gols na temporada. É o atleta que mais fez gols no Sport no ano. Mais gols no primeiro tempo do Sport foi ele que fez 3. Mais gols em segundos tempos, ele fez 6. É o jogador que mais botou bolas na trave, 4. É o jogador que mais fez gols de cabeça, 3. Deu 2 assistências. Então, veja, esse é um dos reforços que o Sport trouxe. Então, era de se esperar, de fato, que o Sport estivesse na final e que fosse favorito numa possível final, por todo o investimento que foi feito, né? Pelo elenco que foi montado para essa temporada. O investimento do Sport foi considerável. A nível de estadual e de Copa do Nordeste, o Sport vai estar entre os favoritos. Inclusive, a maior transação entre clubes do Nordeste continua ainda sendo a transação do Gustavo Coutinho com o Sport e o Ceará. Me parece que agora ou é o Ceará ou é o Fortaleza que está querendo um argentino, um jogador argentino que deverá ultrapassar essa negociação que o Sport manteve com o Ceará. Com Fortaleza. Mas até agora é a maior transação do futebol nordestino. Os investimentos do Sport foram muito pesados. O Sport tirou proveito da grana que recebeu da Liga Forte do Futebol e montou um elenco caríssimo, um elenco que deu para rodar, que deu para fazer o que o treinador bem entendesse. O Sport com o Gustavo Coutinho, né, com 9 gols em 21 jogos, mas eu estava olhando aqui de 2022 para cá. De 2022 para cá, Coutinho já fez 46 gols, não, é muito gol. Juntando ao... De 2022 para cá. Ah, tá. Né? Pronto, a passagem... Os números dele são muito bons. Ele fez 19 gols no Botafogo, veio pro Sport e fez 2 gols, foi pro Atlético Goiás, fez 16 e agora voltou pro Sport e fez mais 9. Muitos gols, né? Apesar do hiato que houve entre o 7º e o 9º, né? Teve um hiatozinho ali de 4, 5 jogos em que ele deixou de fazer gol. Foi. Mas os números gerais dele são muito positivos, muito positivos. Agora, é aquela história, né? Daqui para frente o patamar é outro, são jogos mais difíceis e o Sport vai precisar realmente que esse elenco aconteça da melhor maneira possível para encarar os jogos da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil e principalmente da sua principal competição, que é o Campeonato Brasileiro da Série B. Não, daqui pra frente mesmo, porque esse jogo de quarta-feira, por exemplo, já é uma pedreira. Já é o grande teste. Porque é um jogo de campeões, né? O Ceará foi campeão cearense, o Sport campeão pernambucano. Partida sem volta, né? Isso, e um reencontro das 2 equipes finalistas da competição no ano passado. E por tudo que envolveu também, né, Edinaldo, os bastidores dessa partida. O Ceará... Vamos ser sinceros, eu gosto muito como pessoa do presidente João Paulo, né? Inclusive já participou aqui do Fórum Esportivo, presidente do Ceará. Até o próprio Mauro Carmério, também da Federação Cearense, já participou aqui do Fórum Esportivo, tive o prazer de conhecê-lo. Mas eles tumultuaram o ambiente dos bastidores, né? Eles tentaram fazer de tudo para... Eu acho que tentaram uma vantagem desportiva, numa coisa que era uma tragédia, né? Foi o puro oportunismo, né? O oportunismo de uma situação existente, de uma situação que realmente impactou, criou realmente um impacto muito grande na opinião pública, mas daí para você querer tirar proveito disso dentro de campo, é o que a Federação Cearense, principalmente a Federação Cearense, tem insistido tanto.
O comportamento da Federação Cearense é mais nocivo nesse aspecto do que o próprio Fortaleza. Impressionante. Agora sim, no que diz respeito à função dela de defender os clubes dela, ela até tá certa. Agora, para o desporto, não tá jogando certo, né? Poxa, porque houve um exagero nas colocações. Porque, veja, a gente tem que separar as coisas. Houve uma tentativa de assassinato ali naquela questão do Fortaleza. As pessoas já estão sendo presas, já foram presas várias, ainda tem investigações rolando, tem outras questões que devem acontecer de hoje para amanhã. Hoje, né? Mesmo, inclusive, né, tem uma ação da polícia lá na sede social da Gangue Organizada do Esporte. As primeiras informações que eu recebi hoje agora pelo WhatsApp, inclusive com fotos, com vários carros da polícia à frente do prédio, aquele que fica aqui no São Cristóvão, no centro da cidade. A informação é que eles estão fechando e que encontraram aquilo que sempre encontram quando batem nessas sedes: armas e drogas. É o que mais encontraram na sede da Gangue Organizada Jovem do Esporte. Para o que a polícia devia fazer, está se fazendo, está buscando. Cumprindo o papel. Tá cumprindo. Então, tentar levar vantagem esportiva é aquela coisa de falar uma coisa e não fazer. Não quero aqui, longe de mim, colocar em dúvida qualquer questão psicológica que o Thiago Galhardo do Fortaleza passou. Eu tenho certeza que ele passou por traumas mesmo por conta daquele atentado. Mas ontem ele agrediu um jogador do Ceará no campo. Então é contra a violência, mas está agredindo um jogador dentro do campo? Um jogador não, perdão. Agrediu um funcionário do Ceará que inclusive está denunciando o Thiago Galhardo na polícia lá no Ceará. Então tem muita coisa sendo falada, mas também... exemplos deveriam ser dados, não estão sendo dados, né? Porque a violência ela impera em todos os lugares. No Brasil inteiro. Em todos os lugares. Então, a nossa violência aqui foi terrível, foi um atentado à vida. Mas você não pode se eximir das suas responsabilidades e achar que agora você vive no paraíso sem violência. Muito pelo contrário. E eu vou te contar, viu, João, o comportamento dos jogadores nossos, principalmente aqui no Brasil, a gente não encontra isso também lá fora, mas não na quantidade que a gente encontra aqui. Está muito difícil. Qualquer coisa é sinônimo de confusão, de briga, de cera. É impressionante, de cai-cai. Está ficando chato o futebol por causa disso. Impressionante no Brasil. Bom, há uma expectativa de 30 mil pessoas, viu, Edinaldo? O Sport já conseguiu, vai jogar na arena, vai ter público. Já teve parcial, não? 13 mil foi divulgado hoje pela manhã. A qualquer momento o Sport vai divulgar uma outra vai parcial. Dar 30, tranquilo. O Yuri Romão disse no pré-jogo com a gente que esperava 30 mil. Depois de um título, né? Depois de toda essa mobilização que a torcida do Sport está fazendo... A torcida em estado de graça, motivada, vai ter que chegar Pode até mesmo. passar disso. Pode até passar. Já deu 30 na primeira parcial, sem dúvida. Não, 13. 13, perdão. 13 na primeira parcial. Mas veja, ainda tem terça, quarta, o dia inteiro, né? Então acho que vai chegar a 30 mil. Acho que um público considerável a se esperar, sem dúvida. Bom, a gente vai ouvir o Gustavo Coutinho agora, porque você falava, Edinaldo, da preocupação com o principal campeonato do Sport, que é a Série B, né? E foi perguntado hoje na entrevista coletiva ao Gustavo Coutinho sobre as lições que ficam visando a Série B, visando os maiores campeonatos, né? Copa do Brasil, Copa do Nordeste, desse campeonato pernambucano. Que lições ficaram e também como os jogadores do Sport viram essa confusão feita pelo Ceará nos bastidores. Legal, boa pergunta. Qual o aprendizado, né? Acho que a gente tem que tomar por lição como foi o campeonato inteiro, né? A gente teve uma derrota, tivemos alguns empates, alguns jogos que a gente poderia ter vencido de uma forma mais tranquila, né? E acabou sendo um pouco mais complicado. Eu acho que a lição que fica é a gente ser um pouco mais, talvez, decisivo em algumas oportunidades que a gente tenha, né? Tanto já falando disso, o segundo jogo, né? A gente teve algumas oportunidades, saiu no 0-0. Mas, enfim, eu acho que é isso. Sempre acreditar no trabalho, né? Ele começou, foi um trabalho que vem sendo feito há muito tempo, desde o começo da temporada, e que no final deu certo. Então é isso, sempre acreditar, acreditar no trabalho que está sendo feito, com muita confiança e determinação no que a gente está fazendo e ser um pouco mais decisivo. Então, eu tenho falado um pouco sobre isso, né? O futebol brasileiro, principalmente aqui no Nordeste, ele é bom que ele não te dá muito tempo para você comemorar e também não dá muito tempo para você lamentar. Se você perder um jogo, já tem logo outro jogo seguido, então você tem que mudar a chave rápido para conseguir a vitória no próximo jogo. Quando você ganha, já tem um jogo logo próximo, em cima do outro, que não dá para você ficar comemorando muito. Acho que o que a gente tinha que comemorar, a gente já comemorou, agora a gente muda a chave. É um clássico nordestino, um clássico que tenha peso. A rivalidade ela vem se tornando comum ao longo dos anos, né? Não só com o Ceará, com o Bahia, com
com Fortaleza, porque são grandes equipes, né? E também nós somos uma grande equipe, então se torna um clássico regional com muito peso, né? Com muito nome. Né? Agora a gente vai para o jogo, óbvio, é um clássico, se trata do clássico, se trata de uma classificação para uma semifinal, é um jogo de suma importância e a gente está totalmente focado no jogo de quarta-feira. Então a gente não leva isso para campo porque a gente não tem poder de decisão nenhuma, né? Tanto a gente quanto os jogadores do Ceará, acredito que eles também não tenham poder nenhum sobre isso, não tem poder nenhum sobre isso. Fica mais para a diretoria, né, que eles acabam tendo essa briga. Acaba sendo triste, né, porque a gente conquistou o direito de jogar em casa porque a gente teve a melhor campanha do nosso grupo. Né? Se eles quisessem jogar em casa, eles que tivessem a melhor campanha do grupo e jogassem em casa. Agora, como nós conquistamos isso jogando dentro de campo, foi uma conquista nossa, ninguém nos deu isso. A gente não entrou com pedido nenhum para ter esse direito, a gente conquistou esse direito jogando bola dentro de campo, então tem que cumprir o regulamento. O regulamento não diz isso, o melhor do grupo joga em casa, então nós somos o melhor do grupo, nós temos que jogar em casa, né? Porque briga de torcida, briga disso, briga daquilo, em todo o Brasil tem, infelizmente tem, né? A gente pode acompanhar isso no Brasil, é uma coisa que dificilmente vai acabar, com as pessoas sendo punidas da forma que tem que ser, acredito que isso acaba dando uma amenizada, mas enfim, a gente conquistou esse direito de jogar dentro de casa, dentro de campo, jogando bola, conquistando a vaga para a quarta de final, sendo o líder do nosso grupo. Então... Pronto, aí o jogador do Sport, Gustavo Coutinho, deu uma encarada agora no pessoal do Ceará, né, com essa resposta. Não fugiu da pergunta. E correta a resposta do Gustavo Coutinho, diga-se de passagem. No que ele falou corretamente, né? O direito que o Sport tem de ter seu jogo aqui. E vai ser realmente uma partida duríssima que o Sport vai encarar, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Uma última informação, o Arthur Kaique está deixando o Sport, né? Já foi noticiado isso ontem, não vai ficar no clube e o Sport tem mais um treinamento amanhã visando esse confronto contra a equipe do Ceará. É bom lembrar que daqui a pouco, no Fórum Esportivo, às 7 horas, tem Mariano Sosso. Eu não me recordo do Fórum ter recebido um técnico argentino. Acho que é o primeiro técnico argentino, porque o último que ganhou no Sport foi o Dante Bianchi. Não, mas Dante Bianchi é de mas décadas não tinha nem atrás. Fórum Esportivo ainda, né? É de nem décadas existia. E décadas atrás. Até o Aldo me disse que você estava apresentando o Fórum nessa época, mas eu discordei dele. Eu era assistente do estúdio na época. Valeu, Edinaldo. Um abraço, João. Agora são 18 horas e 24 minutos. Você acaba de acompanhar aqui na Rádio Jornal a segunda-feira do campeão pernambucano. São 18h25. Bola rolando. Mais um show de bola dos craques do Screte.